Você confiaria plenamente em uma lei tributária vigente, sabendo que no futuro o STF pode decidir que ela era inconstitucional, mas ainda assim impedir a restituição para quem pagou corretamente? Pois é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. E o mais grave, o sistema começa a enviar uma mensagem perigosa ao contribuinte. Talvez seja mais vantajoso litigar do que cumprir a lei. Eu me chamo Bata Simões, eu sou pós-doutor em Direito Tributário, doutor em Direito Tributário, professor da área, atuo há mais de 25 anos no contencioso e consultivo tributário, inclusive com forte atuação em estruturas empresariais nacionais e internacionais. E hoje eu quero falar sobre um tema que está silenciosamente transformando a lógica da segurança jurídica no Brasil, que é a banalização da modulação de efeitos pelo Supremo Tribunal Federal. Vejam, a modulação nasceu como uma técnica excepcional. Ela está prevista lá no artigo 27 da Lei 9868 de 1999 e ela devia ser utilizada apenas em situações muito específicas para proteger a segurança jurídica e o interesse social. Mas o que estamos vendo nos últimos anos é algo completamente diferente. Em julgamentos tributários bilionários, especialmente aqueles envolvendo grandes teses constitucionais, o STF vem utilizando a modulação de forma recorrente para limitar os efeitos financeiros de suas próprias decisões, julgamentos políticos, e consequenciais. E aqui começa o problema. Imagina dois contribuintes, tá? Imagine esses dois contribuintes. O primeiro confiou na lei, pagou corretamente os tributos e seguiu a orientação vigente. Já o segundo decidiu discutir judicialmente aquela cobrança. Anos depois, o Supremo reconhece que o tributo era inconstitucional, mas modula os efeitos da decisão. Qual o resultado disso? Muitas vezes, apenas quem entrou na justiça consegue recuperar valores ou afastar os efeitos da cobrança. Quem cumpriu a lei integralmente acaba suportando o prejuízo sozinho. Vejam, a mensagem é clara. Andou na linha, o trem pega. Esse é o problema. Perceba a inversão lógica que isso cria para o sistema. Porque o sistema passa a proteger mais quem litiga do que quem cumpre espontaneamente a legislação. E isso, pessoal, vai ter um reflexo em toda a nossa sociedade. Querem ver por quê? Vamos analisar. O Brasil é um dos países do mundo, é o país do mundo que mais tem advogados. Segundo, o Brasil é o país do mundo que mais tem advogados per capita. Não é só o número em si, é o número de advogados por cidadão. Número 3, faça uma análise da quantidade de julgamentos que os tribunais constitucionais de outros países analisam por ano e quantos que o Brasil, no STF, faz de conta que analisa, analisa no Brasil. É impossível, é humanamente impossível, não dá. E isso leva a essa litigiosidade, as pessoas ingressam com a ação constantemente. O recado que o próprio governo dá para o contribuinte, para o cidadão é: se você é esperto e ingressou com a ação para discutir, você vai ser beneficiado. Se você seguiu a lei e pagou tudo em dia, não vem agora pleitear, porque quem dormiu não será socorrido, tá? E isso gera, como eu estou dizendo, um incentivo muito perigoso para essa judicialização estratégica, que sinceramente, para quem detém acesso a advogados tributaristas, advogados de ponta que estão na vanguarda, é excelente. Se você me consultar, eu mesmo vou te indicar para inúmeros casos a juiz e o mandado de segurança. Vá discutir as chances de você ter um grande investimento são enormes. Você não vai ter custos de sucumbência, você vai discutir, você vai depositar em juízo, esse dinheiro vai estar rendendo pelo valor selicado, você vai levantar esse dinheiro ao final se você ganhar. É muito melhor. A única coisa que você acaba gastando eventualmente são os honorários advocatícios, mas vale muito a pena, porque se você não ingressar lá na frente, for julgado inconstitucional e você for buscar os seus direitos, provavelmente você não vai conseguir. Então veja, o contribuinte deixa de enxergar o processo judicial como medida excepcional. O processo judicial passa a ser um instrumento defensivo obrigatório para proteger patrimônio. E isso altera a dinâmica do sistema, não tem como.
Porque na prática o STF não está apenas julgando teses tributárias, ele está influenciando diretamente o comportamento econômico das empresas e dos contribuintes. E isso gera um efeito institucional extremamente delicado. Por quê? Segurança jurídica deixa de ser universal e passa a ser seletiva, vocês entendem? Ela depende menos da legalidade da norma e mais da capacidade do contribuinte de antecipar riscos, judicializar discussões e ter ao lado dele bons profissionais tributaristas. Esse fenômeno ficou muito evidente em julgamentos de enorme impacto fiscal, como a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Embora o contribuinte tenha vencido a tese constitucional, a modulação acabou sendo determinante para definir quem efetivamente teria direito à recuperação dos valores. Quem teve acesso aos bons advogados, aos bons tributaristas, quem soube consultar o seu advogado de forma anterior ao julgamento e ajuizou a ação. E aqui existe um ponto técnico muito importante que pouca gente comenta fora da advocacia especializada. Segurança jurídica não é apenas estabilidade formal das normas, ela também envolve proteção da confiança legítima. Esse conceito ele é profundamente trabalhado por um grande doutrinador brasileiro, Humberto Ávila, que é uma das maiores referências do direito tributário brasileiro. Veja, quando o Estado cria uma norma, exige seu cumprimento por anos e depois o próprio judiciário reconhece que aquela cobrança era incompatível com a Constituição, o mínimo que se espera é coerência institucional. Vocês concordam? Caso contrário, o contribuinte começa a perder confiança no próprio sistema jurídico. E quando a confiança desaparece, surgem comportamentos defensivos. É natural. Então, empresas passam a judicializar preventivamente praticamente toda a discussão relevante, aquelas que têm acesso aos bons tributaristas. Departamentos fiscais deixam de avaliar apenas legalidade, passam a considerar o risco futuro de uma eventual modulação. Escritórios tributários passam a estruturar estratégias processuais não apenas para ganhar a tese, mas para garantir proteção temporal contra futuras limitações impostas pelo STF. Então veja o tamanho da transformação institucional que isso representa. O processo judicial deixa de ser apenas um instrumento de solução de conflitos e passa a funcionar como um mecanismo de hedge tributário, que vai acabar gerando outro problema gravíssimo, um aumento exponencial da litigiosidade. E quanto mais o mercado percebe que somente quem judicializa está protegido, mais ações são propostas. Quanto mais ações surgem, maior a pressão fiscal sobre o judiciário, aumentando ainda o uso da modulação. Então você cria um ciclo de retroalimentação extremamente perigoso. E eu quero deixar muito claro aqui, ninguém está ignorando a realidade fiscal do Brasil. Existem impactos bilionários em muitas dessas teses. O Supremo evidentemente leva em consideração a estabilidade econômica e arrecadatória. Mas existe uma linha muito tênue, muito delicada entre proteger o interesse público e enfrentar pilares fundamentais do Estado de Direito. Enfraquecer esses pilares não é de bom tom. Porque no final do dia, a pergunta central permanece: qual é o incentivo institucional que o sistema está transmitindo ao contribuinte brasileiro? Se quem cumpre integralmente a lei assume mais risco patrimonial do que quem a questiona judicialmente, qual passa a ser o verdadeiro papel da legalidade tributária? E isso é algo que empresários, grupos econômicos, holdings familiares e investidores precisam compreender imediatamente. Hoje, gestão tributária não é apenas compliance, é também estratégia constitucional, análise jurisprudencial e monitoramento de risco institucional. E, claro, empresas que não possuem acompanhamento tributário altamente especializado podem simplesmente ficar expostas a mudanças jurisprudenciais capazes de gerar impactos milionários. Aqui entra um ponto fundamental que eu sempre digo aos meus clientes e alunos. O direito tributário moderno deixou de ser apenas uma discussão de cálculo de tributo. Hoje nós falamos de estratégia empresarial, proteção patrimonial, governança, litigância inteligente e previsibilidade institucional. Quem não entende isso fica vulnerável. E eu digo mais, a tendência é que essas discussões aumentem ainda mais nos próximos anos, especialmente com a reforma tributária. IBS, CBS, imposto seletivo. O imposto do pecado, vocês vão ver, novas regras de tributação internacional e o avanço do controle digital da Receita Federal. Então, o ambiente tributário brasileiro está entrando em uma nova era, uma era em que tecnologia, jurisprudência constitucional e estratégia empresarial estarão completamente conectadas. Por isso, se você é empresário, investidor, advogado, contador, aluno de direito ou atua na área tributária, sem sombra de dúvida, você precisa acompanhar profundamente essas transformações. Porque muitas vezes o maior risco tributário não está na lei, mas na forma como ela vai ser interpretada anos depois pelos tribunais superiores. E é exatamente aqui que a advocacia tributária estratégica faz diferença. Veja,
Aqui no canal do YouTube, no Bata no Tributo, eu trago análises profundas, decisões recentes, tendências jurisprudenciais e estratégias práticas para que você consiga proteger patrimônio seu ou dos seus clientes, reduzir riscos e tomar decisões empresariais muito mais inteligentes. Então já se inscreva aqui no canal, ative o sininho, as notificações e compartilhe esse vídeo com empresários, profissionais, alunos que precisam entender o que está acontecendo silenciosamente dentro do sistema tributário brasileiro. Porque no cenário atual, compreender o comportamento institucional do STF pode valer tanto quanto conhecer a própria legislação tributária. Um abraço.